A ideia então, irmãos, é compartilhar um pouco desses alvos. E nós compartilhamos um pouquinho desse alvo de número 9, é isso, Nayane, se eu não me engano? 8 ou 9, agora eu me perdi. Isso, alvo de número 9, que é viver por meio de uma vida de arrependimento. E eu quero convidar os irmãos a abrirem esse texto de 2 Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis. Novamente não é Segunda Reis, né, mas também o segundo livro. Capítulo de número 2, a partir do verso 23. Todos abriram? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, a partir do verso 23 está escrito, irmãos. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, os rapazinhos saíram da cidade, zombavam dele, dizendo: suba seu careca, suba seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Você pode falar assim: pastor, mas o que esse texto tem a ver com arrependimento? Esse texto, na verdade, mostra uma falta de arrependimento. Por causa da falta do arrependimento do povo, eles foram consumidos pelo juízo de Deus. 2 ursas fêmeas saem do bosque e despedaçam aqueles jovens. Nós já pregamos nesse texto, eu não vou voltar nele. Esse texto, na verdade, é só um exemplo da dureza de coração do povo. Esse texto, na verdade, só mostra um exemplo de que aqui, irmãos, se a gente avaliar todo o contexto do livro de 2 Reis, é um caminhar progressivo por um coração endurecido. Irmãos, a gente não endurece do dia para a noite. Igrejas não fecham do dia para a noite. A gente chama de europalização das igrejas, né? Talvez é um neologismo que eu criei aqui. Igrejas na Europa não se tornaram frias do dia para a noite, portanto nós temos que tomar cuidado. Se nós tratarmos aquele momento do culto, que a gente faz confissão e de pecados aqui no culto, nós tratarmos isso de forma maneira banal, naturalizada, irmãos, nós vamos caminhar para aquilo que a gente chama de uma apostasia progressiva. E não é o nosso desejo. Não importa quantos anos essa igreja vai ficar plantada aqui, até a volta de Jesus, até o dia que Jesus me chamar, até o dia que Jesus te chamar, você tem que viver uma vida de arrependimento. E essa vida de arrependimento é um caminho que se percorre. Você não vai pedir perdão para Deus somente no culto nesta manhã de domingo. Você vai pedir perdão a Deus e arrependimento do seu coração essa semana, mês que vem, ano que vem, e assim progressivamente, porque, irmãos, se nós deixarmos, o nosso coração vai nos levar para longe de Deus. E o que a reforma protestante fez, irmãos? Nada mais do que voltou a igreja aos caminhos da palavra. O que significa igreja reformada sempre reformando-se? Na verdade, não é novidade, não é uma coisa nova. Igreja reformada, sempre reformando, não é a gente criar novidades todo domingo aqui, irmãos. No sentido de ter um aparato diferente, luzes, um show à parte, um teatro maravilhoso, sei lá, pessoas descendo aqui do teto da igreja. A ideia não é essa. O igreja reformada, sempre reformando-se, é nós voltarmos aos caminhos da palavra de Deus. Por que isso é necessário? Porque o nosso coração, irmãos, sempre quer dar uma desviada. O nosso coração sempre quer sair do trilho. O nosso coração sempre quer sair do rumo. O nosso coração sempre quer desvirtuar daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, você ser alguém reformado significa você sempre voltar ao trilho quando o seu coração pensar em desviar-se da palavra do Senhor. E como diz um famoso pregador, ele diz o seguinte: você precisa pregar o evangelho para você mesmo todo dia. Todo dia você precisa pregar para o seu coração. Então, o seu coração, de repente, quer adulterar. Mas você diz para o seu coração: coração, você não deve adulterar, porque a palavra de Deus nos ensina assim. E se eu desobedecer a palavra de Deus, vai haverá um caminho de morte. Coração, o nosso coração, né? Deseja não ir à igreja, não ir às reuniões de oração, não participar da comunidade cristã. Ele quer ficar em casa como um desigrejado. Mas aí você prega para o seu coração e diz: coração, a palavra de Deus diz, na verdade, e afirma que nós devemos estar reunidos na congregação dos santos. E o texto de Hebreus nos exorta que nós não devemos deixar de congregar. Portanto, coração, se de repente é a tua vontade de ficar acomodado em casa, sentado nesse sofá, assistindo televisão, a palavra de Deus nos orienta a não permanecer desta maneira. Portanto, irmãos, o arrependimento é algo que deve ser contínuo,
profundo, enraizado em nossos corações. Eu quero tratar hoje, a partir do Antigo Testamento, como o conceito do arrependimento está profundamente enraizado na história do povo de Israel no Antigo Testamento. E muitas passagens do Antigo Testamento falam exatamente isso: converta-se ao Senhor. E o que é uma conversão? Não é um giro de 360, né? A gente fala assim, a conversão é ter um giro de 360. Se a gente for olhar matematicamente falando, 360 você faz um círculo e volta exatamente para o ponto de origem. E quando a gente fala de conversão, na verdade a gente está pensando mais em 180 graus. O que é o 180 graus? Eu saio de um lugar, dou aquele giro e vou para um outro lugar completamente oposto. Esse é o ponto que a gente tem que pensar. E o arrependimento, que é uma palavra muito utilizada, irmãos, nos nossos dias, deve ser pensada na palavra Nachan. Nachan é a palavra de arrependimento no Antigo Testamento. Abra em Êxodo 13. Êxodo, capítulo de número 13. A partir do verso 17, está escrito, Êxodo 13, 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. A palavra Nachan, arrependimento. Ou seja, voltar ao caminho antigo, é desistir, ou seja, na verdade você não continuar daquela maneira. É isso aqui, é não continuar percorrendo aquele caminho. E você sabe o que é interessante? Nós somos pessoas que devemos colecionar desistências. Pastor, mas colecionar desistências? Talvez o mundo lá fora, né, com a teologia do coaching, prega tanto assim, não desista, prossiga, continue. Depende de quando você fala não desista, prossiga e continue. Quando a gente está falando do que nós colecionamos desistências, é desistir dos nossos maus caminhos. É desistir daqueles caminhos que eram tortos. Desistir daqueles caminhos que não agradavam a Deus. Irmãos, nós temos do que nos arrepender constantemente. E aqui eu sempre coloco 4 grandes áreas de que você deve desistir no bom sentido. Se arrepender, colecionar desistências. Essas desistências vêm através de pensamentos. Imagine se eu pegasse a sua mente, o seu pensamento, e projetasse ele no telão da igreja, tudo que você pensou essa semana. Como você se sentiria? Como você se sentiria se eu projetasse os seus pensamentos que você teve essa semana aqui? Talvez você sairia daqui envergonhado. Talvez você nunca mais voltaria a essa igreja, por conta das coisas que você pensou. Então nós temos sim que nos arrepender pelo que nós pensamos. Mas o arrependimento também tem uma outra vertente, aquilo que nós falamos. Quantas palavras nós proferimos que não é de Deus, irmãos? Quantas das vezes nós proferimos coisas que não vêm do Senhor? Lembra-se de Pedro. Pedro, na verdade, faz uma declaração bíblica. Pedro faz uma declaração centrada na vontade de Deus. Mas logo em seguida, o que Pedro fala para Jesus? Jesus, você não vai morrer não, deixa disso, não pense na morte, você não pode morrer. O que Jesus falou para Pedro? Arreda-te, Satanás. Da mesma forma que Pedro foi usado por Deus, imediatamente ele é usado por Satanás. Portanto, irmãos, o arrependimento tem a ver com as nossas palavras. Palavras duras que a gente profere para com o irmão. Você nunca pensou nas palavras duras que você já falou para o seu irmão de igreja, não? Você nunca pensou nas palavras duras que você falou para sua esposa em casa, quando ninguém está vendo? Ninguém está vendo o que você está falando. Mas você vai lá e profere palavras duras para com ela. Ou para com o seu filho. Irmãos, nós precisamos sim pedir perdão às vezes para o nosso filho. Não é porque somos pais e mães, temos autoridade sobre a nossa casa, que nós não erramos para com os filhos. De repente você precisa sim pedir perdão ao seu filho, por palavras que você disse. Mas não só por pensamentos, não só por palavras que temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender por atitudes. Atitudes mesmo. Atitude que você tomou deliberadamente, foi lá e desobedeceu a Deus. Atitudes que você foi lá com os seus pés, com as suas mãos, com os seus olhos, com os seus ouvidos e desobedeceu ao Senhor, portanto arrependa-se. E essa chamada de arrependimento não é uma mensagem que atrai toda a igreja.
Basta ver que as igrejas que estão cheias são aquelas que pregam, você é demais. Basta ver que as igrejas lotadas é aquela igreja assim, você é o cara, você é a mulher, você pode todas as coisas e vai lá, você consegue. Essa mensagem motivacional substituiu aquilo que a gente chama da teologia da prosperidade. Se até um certo tempo havia a teologia da batalha espiritual, por um certo tempo no nosso país, avançou a teologia da prosperidade e em queda a teologia da prosperidade, agora a teologia do coaching é em vigor. E de teologias em teologias, essas pessoas vão alimentando o ego das pessoas, mas elas nunca falam da palavra principal, a primeira palavra do evangelho, que foi arrependimento. Nós vamos ver aqui se der tempo da gente estudar hoje. Arrependimento por pensamentos, arrependimento por palavras, arrependimento por ações, mas há um quarto arrependimento que nós precisamos ter, que é o da omissão. Irmãos, quantas das vezes Deus ordena nós fazermos as coisas e nós não fazemos? Quantas das vezes Deus manda você com o ID pregar o evangelho e você não vai? Quantas das vezes, na verdade, Deus ordena, nos dá um mandamento de orar sem cessar, por exemplo, uma ordem bíblica, ou da alegria. Saberia que a alegria é uma ordem de Deus? Alegre-se no Senhor sempre. Portanto, eu outra vez vos digo, alegrem-se. A alegria também é um mandamento, mas de repente, por omissão, eu não me alegro, eu não oro, eu não evangelizo, eu não busco o Senhor. Omissão também é um pecado. Omissão deveria ser uma das coisas que você deve pensar na hora que você está orando a oração de arrependimento aqui na igreja. Portanto, irmãos, arrependa-se dos seus pecados. E o próprio Deus se entristece diante do fracasso do povo em se arrepender. Em vários chamados, na verdade, ao conversão e arrependimento, nós vemos, por exemplo, palavras como do profeta Isaías, no capítulo 55, versos 6 e 7, que diz: busque o Senhor enquanto pode achá-lo, clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Irmãos, essas palavras vão no âmago do arrependimento, porque ela envolve buscar a Deus, ela envolve clamar ao Senhor, ela envolve abandonar os caminhos e voltar-se para Ele. Aqui nós vemos, na verdade, o processo do arrependimento. Eu falei do que você tem que se arrepender, não tem? Você tem que se arrepender de pensamentos, palavras, ações e omissões. Mas pastor, como que eu sei se eu tenho verdadeiro arrependimento? Como na verdade testificar se de fato eu me arrependi genuinamente? Irmãos, aqui é uma linha muito fina. Aqui na verdade há um entendimento muito amplo e muito vasto, porque só Deus sonda mente e corações. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um irmão fala que está arrependido. E ele clama por esse arrependimento aqui na igreja, chora, ora a Deus. E você talvez acredita no arrependimento daquele irmão. Talvez você acredita que ele se arrependeu verdadeiramente. Só que com o passar do tempo, de repente ele cai naquele pecado de novo. Ele falou mal, ele mentiu, ele fofocou, sei lá, algum pecado que ele se enquadrou. Você vai pensar, aquela pessoa se arrependeu ou não? Aquela pessoa se arrependeu verdadeiramente ou ela ainda só fingiu um arrependimento? Irmãos, o fato é que todos nós, às vezes, cai no mesmo pecado. De repente você é iracundo. E você manifesta muita ira e fala: Deus, eu me perdoa, eu irei, eu estou arrependido. E você clama a Deus e busca o perdão de Deus. Só que lá na frente, você cai no mesmo pecado, da ira. Você se bravejou no trânsito, irou em casa e você está arrependido novamente. O seu arrependimento foi verdadeiro ou não? Irmão, só Deus para saber. Mas o arrependimento ele é manifestado por frutos. E o que a Bíblia chama de frutos de arrependimento. E aí Lutero vem com uma certa analogia, eu creio que seja de Lutero mesmo, onde ele faz uma analogia como o da barba. A barba, ela cresce. E um dia você vai lá e corta a sua barba, você tira a barba. Mas com o passar do tempo, ela cresceu novamente e você precisa eliminar aquela barba novamente. O que diz essa analogia? O pecado é assim. De repente você está tudo bem, você pede perdão para Deus, mas aquele pecado bate na sua porta novamente, você precisa de arrepender-se novamente. Portanto,
Por isso que eu falo para vocês, o nosso caminho é um caminho de arrependimento. Arrependimento não é só para você se converter a Cristo, não é para que apenas um sinal da sua conversão. Arrependimento, na verdade, é o sinal de todo crente. Ele deveria andar em caminhos de arrependimento. Portanto, o arrependimento ele não é algo ritualístico. O arrependimento não é, na verdade, irmãos, mecânico. O arrependimento, na verdade, não pode ser farisaico, como a gente se diz aí. O arrependimento tem que fazer parte da nossa vida. E o arrependimento no Antigo Testamento, irmãos, ele tinha alguns padrões comportamentais na vida do povo de Israel e daquela comunidade. Por exemplo, o culto de Israel era uma prática comum. A gente vê o povo se arrepender durante os cultos. Havia, por exemplo, instruções como orar, oferecer sacrifícios, realizar serviços de adoração no templo. E o que era aquele oferecimento de sacrifícios? A não ser o perdão de pecados. Quando o povo de Israel levava aquele cordeiro para ser morto, era o sinal de arrependimento, era o sinal de que ele havia pecado e que aquele animal estava morrendo no lugar dele. E aqui eu volto àquela analogia que eu fiz para vocês na Páscoa. Irmãos, esse assunto de arrependimento é tão amplo. Eu quero terminar ele hoje, mas se eu não terminar, a gente possa para o próximo alvo, domingo que vem, porque ele é muito sério e muito importante para a igreja hoje. Mas, voltando aqui, imagine aquele animal, você traz ele para o sacrifício. Aquele animal é inocente, aquele animal não pecou. Você traz aquele cordeirinho, né, perfeito, agradável, puro, para ser oferecido no seu lugar. E sabe o que o povo fazia? Impunha as mãos sobre aquele cordeiro. E ao impor as mãos sobre aquele cordeiro, você pode pensar assim, mas esse cordeiro não fez mal nenhum. Ele nem tem consciência. É verdade. Você acha que aquele cordeiro tem consciência do que está acontecendo ali, irmãos? Não. Aquele cordeiro é culpado porque quem pecou foi o pai, ou a mãe, ou os filhos. Ele tem culpa? Não. Mas ele, irmãos, é oferecido no lugar do povo de Israel. Por quê? Porque Israel peca. Esse é o sentido de que Jesus foi na cruz por mim e por você. Ele é oferecido no meu e no seu lugar, porque quem deveria estar naquela cruz era eu e você. Portanto, quando as mãos são impostas sobre o cordeiro e os pecados são transferidos da pessoa para o cordeiro, então ele é perdoado com o derramamento de sangue, porque o cordeiro recebe o pecado no lugar daquela pessoa. Não era assim, irmãos? Jesus era perfeito, Jesus era inocente, Jesus não tinha culpa, mas ele morre no meu e no seu lugar. Portanto, cada vez que aquele ato é feito ali no templo de sacrifício, apontava para Jesus. E essas práticas incluíam como alvo o arrependimento. As pessoas precisavam demonstrar esse arrependimento. Por quê? Porque a ira de Deus se acenderia contra o seu povo, caso Israel não se arrependesse. Perdoar então, irmãos, na verdade fazia parte da comunidade. Esses rituais de arrependimento no Antigo Testamento era chamado também dessa assembleia solene. Você não poderia ir lá pegar um cordeiro e matar de qualquer jeito. Você por si só não poderia ir lá sozinho matar aquele cordeiro e falar assim, Deus perdoa meu pecado. Não, ele era trazido ao templo para que o sacerdote fizesse aquele sacrifício e que houvesse perdão. Mas não só esse tipo de sacrifício, mas também o tipo de roupa. No Antigo Testamento, quando o povo de Deus era instruído a vestir determinados tipos de vestes, funcionava como um símbolo externo de arrependimento. Você viu que tem gente que parece que se arrependeu, mas não se arrependeu? As roupas eram essa simbologia externa de arrependimento. Eles vestiam panos de saco, jogavam cinza sobre as suas cabeças e usavam roupas desconfortáveis como medida punitiva para eles mesmos. Já viu que tem gente que faz isso hoje? Deus, eu me arrependo, então vou fazer tal sacrifício. Vou a pé para a Trindade, vou sacrificar tal coisa. As pessoas no sinal de arrependimento tentam de forma visível, externa, mostrar esse arrependimento, assim como a gente vê no Antigo Testamento. Mas não só o sacrifício, não só as roupas, mas canções. Uma forma do povo de Israel se demonstrar arrependimento era cânticos específicos. Por exemplo, canções de lamento como salmos. No livro, na verdade, Lamentações de Jeremias, a gente vê o profeta lamentando exatamente da ira de Deus que seria derramada pelo povo. Por quê, irmãos? Por falta de arrependimento. Tristeza pelo pecado é necessário. Sacrifícios, roupas, canções, mas também orações.
Havia orações específicas de arrependimento que fazia parte do povo de Israel. E aqui a gente volta de novo para Salmos. Salmos, meus irmãos, é a nossa escola de oração. Se você não sabe como orar, se você talvez tem dúvidas de como orar, abra o livro dos Salmos e ore literalmente os Salmos. Orações de arrependimento estão ali. Liturgias, na verdade, que faziam parte dos chamados Salmos penitenciais, um lamento voltado a Deus em direção ao Senhor. Portanto, irmãos, essas práticas eram parte do povo de Israel do Antigo Testamento. Mas qual era a importância primária? Adiantava você levar um cordeiro e ser sacrificado lá? Adiantava você vestir vestes? Adiantava você cantar canções ou fazer orações de lamento se o seu coração não passava por um verdadeiro e genuíno arrependimento? Portanto, irmãos, nessa parte a gente pode demonstrar exteriormente que eu me arrependi, que eu não estou mais cometendo aquele ato, mas de fato só Deus para saber. Por quê? Porque primariamente o arrependimento está ligado ao nosso coração. Você poderia até fazer tudo isso mecanicamente, mas ritualisticamente, mas enquanto ele não fosse sincero e genuíno, Deus estava vendo o coração. E quando o profeta exortava no Antigo Testamento a maneira como o povo se arrependia, ele estava, na verdade, expondo o povo de Israel, o que a gente chama de hipocrisia. O que era o hipócrita? O hipócrita é aquele que usava uma máscara. O hipócrita era aquele que pegava uma máscara teatral e vivia uma peça. Eu faço uma pergunta para você, irmãos. O hipócrita, que era aquele que usava aquela máscara nas peças teatrais, a máscara poderia estar sorrindo aqui para o lado de fora, mas talvez interiormente ele estava triste. Ou talvez a máscara estava ali de forma abatida, triste, melancólica, mas por dentro ele poderia estar rindo. A nossa vida não pode ser uma peça teatral. Nós não podemos ser atores lá fora nem aqui dentro. A nossa vida não pode ser como esses atores que estão encenando as coisas fingindo. E talvez muitos filhos que não seguem o caminho dos pais na fé cristã, sabem que é por causa de hipocrisia? Meu pai vai lá na igreja, diz que arrependeu, diz que tá arrependido do seu pecado, mas olha como ele agiu em casa aqui agora. Meu pai ora na igreja por arrependimento, a minha mãe ora por arrependimento, mas olha como ela agiu aqui com essa pessoa no supermercado, ou no trânsito, ou com a família. Portanto, irmãos, o arrependimento, ou a falta dele, na verdade, tem levado muitas pessoas a se afastar dos caminhos do Senhor, a tornar uma igreja fria. Eu poderia falar de tantas coisas aqui do arrependimento do Antigo Testamento, mas eu vou avançar para o Novo Testamento. No Novo Testamento, eu quero que você abra agora no texto, irmãos, de Mateus, capítulo 3. Mateus 3. A partir do verso 1. Agora falando de arrependimento no Novo Testamento. Mateus 3, 1. Está escrito assim, irmãos. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Olha só, a primeira palavra da pregação de João é a palavra arrependimento, Mateus 3:1. Mas no mesmo evangelho de Mateus, agora no capítulo 4, Mateus 4:17, olha o que está escrito. Daí em diante, Jesus começou a pregar, a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Está vendo que a mensagem é a mesma? Está vendo que os dizeres de João Batista é exatamente os mesmos de Jesus? E que a primeira palavra do evangelho de Jesus Cristo é arrependimento? Portanto, não há como a gente não falar do alvo número 9, que é arrependimento, arrepender-se. Irmãos, nós precisamos ser essa igreja que arrepende. Não trate o arrependimento de forma banal, de forma trivial. E como primeira palavra do evangelho, nós estranhamos, você sabe por quê? A primeira palavra do evangelho não é amor. Não é. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A primeira palavra do evangelho não é amor. A primeira palavra do evangelho também não é graça. Nós também somos agraciados por Deus. Nós recebemos esse presente, esse favor que nós não merecíamos, um favor imerecido, graça. É verdade. Mas a primeira palavra do evangelho é o arrependimento. Irmãos, esse arrependimento endireita os caminhos daquela pessoa. Você sabe por quê? Porque ela sabe quem ela é e quem Deus é.
Na verdade, a palavra arrependimento é tão singular e tão importante para a conversão e para a nossa caminhada cristã, porque ela sabe, reconhece, ela na verdade consegue prefigurar, ela consegue na verdade transformar numa realidade quem Deus invisível é e quem eu e você somos. Porque uma coisa é nós sermos aqui diante da igreja. Uma coisa, talvez você se comportar bem no seu emprego, mas Deus sabe o íntimo do seu coração. Deus sabe se você está tendo muita inveja, mesmo se comportando diante de todo mundo certamente, de forma certinha, sabe? Eu posso estar vestido bem aqui, com a gravata, com o colete, com a camisa de manga longa, mas quem sou eu no meu quarto? E aí Hernandes Dias Lopes fala uma coisa interessante, que ele diz o seguinte: uma coisa é a sua reputação diante das pessoas. Outra coisa é o seu caráter quando ninguém está te olhando, quando ninguém está te vendo. Irmãos, eu penso na verdade que o verdadeiro arrependimento, ele é manifestado nas quatro paredes do nosso quarto. Eu penso que o nosso verdadeiro arrependimento, Cauã, ele é manifestado ali naquelas quatro paredes de um banheiro fechado, que só está você e Deus. Eu penso, na verdade, que o verdadeiro arrependimento ele é manifestado naquilo que Deus somente pode sondar a sua mente e o seu coração. O verdadeiro arrependimento está ali, no âmago do seu ser. E como cidadão dos reinos dos céus e não das trevas, você tem se arrependido? Como cidadão do reino de Deus e não deste mundo, como é que está a sua cidadania celestial? Como cidadão do reino de Deus e não do reino de Satanás, você tem dado mais lealdade às coisas do diabo ou você tem sido mais leal e fiel às coisas do Senhor? Como cidadão dos reinos da vida e não da morte, você tem encontrado vida por meio do arrependimento? O que é, irmãos, tomar a cruz se não o arrependimento? Tem uma frase que diz o seguinte: se você não se arrepender diariamente, se você não tomar a sua cruz diariamente, no final você vai acabar negando a Cristo. Se você não nega a sua carne, se você não nega a sua vontade por meio do arrependimento, no final você vai negar a Cristo Jesus. No final da sua vida, no final daquele do juízo, no dia do julgamento final, eu não sei. Por isso, o tomar a cruz, o arrepender-se, o negar-se a si mesmo, é todo dia. Esse arrependimento tem que ser diário para que você não negue lá no final, não blasfeme contra Deus, não negue o Senhor, não negue a sua cruz, não negue a sua obra. Sem um novo nascimento, irmãos, você não tem como, na verdade, pertencer a esse reino. E falar do reino de Deus, nós estamos falando de uma monarquia, nós não estamos falando de democracia. Eu sei que a gente vive num regime democrático, onde a gente escolhe os nossos representantes, prefeitos, vereadores, por meio do voto. Mas no reino de Deus não há democracia, é uma monarquia. É uma monarquia que há um único rei e senhor. E esse rei e senhor estabelece o seu padrão por meio da sua palavra. Cabe a você submeter ou não, irmãos. Cabe a você seguir ou não. Cabe a você se arrepender diariamente e submeter debaixo disso. Jesus diz: eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5 mostra isso. O arrependimento então não é só a primeira palavra do ministério de Cristo, mas ele também, na verdade, pregou isso durante o seu ministério. Mas não só durante o tempo de Jesus, irmãos, mas também foi a primeira pregação dos apóstolos. Veja, irmãos, Marcos 6:12. Marcos 6:12. A primeira pregação dos apóstolos foi o arrependimento. Marcos capítulo 6, a partir do versículo de número 12, está escrito: naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou ali, perdão, irmãos, eu estou lendo Lucas, né? É Marcos, eu li aqui equivocadamente. Marcos capítulo 6, perdão. Marcos 6:12. Agora sim. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Jesus está instruindo os apóstolos. Se a primeira pregação do arrependimento era de João Batista, nós vimos isso em Mateus 3. A primeira pregação de Jesus em Mateus 4:17 foi do arrependimento. Qual foi a instrução que Jesus deu aos 12 irmãos para sair para pregar o evangelho? Arrependimento.
Marcos capítulo 6, verso 12. Eles saíram e pregavam ao povo que se arrependesse. Pedro fez da mesma maneira em Atos dos Apóstolos, se posicionando no dia de Pentecoste, pregando. O que a multidão falou diante de Pedro? Pedro, o que faremos então? O que ele falou? Arrependam-se dos seus pecados. Pedro também prega isso, a pregação dos apóstolos. Mas o arrependimento também foi a pregação e a essência de Paulo. Olha só, de Jesus, de João Batista, dos apóstolos, né, que andavam com Jesus, de Paulo, Atos capítulo 20, Romanos capítulo 2, 2 Coríntios 7 e 2 Coríntios 12. Eu quero ler apenas um desses versículos, Romanos 2. Nós estávamos em Marcos. Avance aí para Romanos. Romanos 2, irmãos, a partir do verso 3. Romanos 2, 3 está escrito: E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que ele faz, pensa que Deus conseguirá te livrar do juízo? Ou será que você despreza a riqueza da bondade de Deus, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando a bondade de que Deus e que te leva ao arrependimento? Não só a pregação de Jesus, de João Batista, dos apóstolos, mas também de Paulo, mas também é um chamado às últimas igrejas, lá em Apocalipse. Irmãos, vamos por fim terminar essa meditação no Novo Testamento, falando de Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 2. A partir do verso 1 mesmo. Apocalipse 2. Verso 1. Aqui, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Irmãos, pense comigo. Vê se não é uma igreja séria. Uma igreja que se esforça, a igreja de Éfeso era assim. Uma igreja que perseverava. Você se considera alguém que esforça? Você se considera alguém que persevera? Você não sabe suportar o que é mal. Você põe à prova aqueles que se declaram apóstolos, que é o que mais tem hoje, né? O ministério apostólico, os apóstolos, os apostolados. Você confronta essas pessoas? Você, na verdade, tem perseverança e suporta provas por causa do amor de Deus sem esmorecer? Pois é, isso tudo são elogios. Isso tudo pode ser um elogio para mim ou para você. Mas tem uma coisa que Deus era contra. O que era contra? Abandonou o primeiro amor. Você esqueceu de onde você caiu e você precisa de arrependimento. Eu posso ser zeloso na leitura da Bíblia. Eu posso ser zeloso aqui na pregação. Eu posso confrontar os falsos profetas e os apóstolos. Mas será que eu estou me arrependendo? Será que eu esqueci do primeiro amor? Irmãos, na verdade, se a gente fosse ler cada exortação para a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, nós veríamos um apontamento para do que elas deveriam se arrepender. Pérgamo, por exemplo, no capítulo 2, a partir do verso 12, precisaria de um arrependimento. Tiatira precisaria de arrependimento a partir do verso 18. Sardes, a igreja, precisaria de se arrepender, conforme mostra Apocalipse capítulo 3, e a igreja de Laodiceia também tinha que se arrepender a partir do verso 14 do mesmo capítulo. Portanto, irmãos, o arrependimento é algo necessário, fundamental para que eu e você tenhamos a ter. Nós vimos isso que permeia o Antigo Testamento, permeia o Novo Testamento, e eu quero finalizar com a Confissão de Fé de Westminster, onde ela diz no título do arrependimento para a vida, ela diz o seguinte, eu vou fazer uma leitura mesmo, irmãos, que diz assim:
O que significa o arrependimento para a vida? É aquilo que a gente falou, né? Quando eu saber se eu me arrependi ou se o meu irmão me arrependeu verdadeiramente. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica, cuja doutrina deve ser tão pregada por todo ministro do evangelho como a fé em Cristo Jesus. Movido pelo reconhecimento e pelo sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, enquanto contrários à santa natureza e justa lei de Deus, apreendo a misericórdia divina, manifestada em Cristo Jesus, aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece o seu pecado, e deixando-o, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos e os seus mandamentos. Esse segundo parágrafo, eu quero dar uma pequena pausa aqui, mostrando o seguinte: como saber do verdadeiro arrependimento? O pecado aborreceu o seu coração? O pecado entristeceu o seu coração? O pecado te levou a um quebrantamento? O pecado te levou a você desejar abandonar? E esse pecado te levou a procurar andar nos caminhos e nos mandamentos do Senhor? Significa, irmãos, que você está no caminho de arrependimento. Mas cuidado, cuidado, que o povo de Israel fazia tudo aparentemente como arrependimento. Jogava as cinzas na cabeça, areia ou terra, vestia vestes ruins, levava o cordeiro para ser sacrificado, cantava arrependimentos, orava arrependimentos, mas os profetas diziam: esse arrependimento seu é falso, esse arrependimento seu é mecânico, esse arrependimento seu é exterior. Cuidado, cuidado, que você pode até chorar mostrando que se arrependeu, cuidado, você pode até orar a Deus falando que se arrependeu, você pode até dizer isso com as suas palavras, você pode até manifestar isso com as suas atitudes, mas tome cuidado para que isso não seja um arrependimento falso, porque Deus conhece o seu coração. O último parágrafo diz o seguinte: ainda que não devamos confiar no arrependimento, olha só, ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar perdão. Infelizmente, existem muitas pessoas hoje que são cientes dos seus pecados, que deveriam se render a Cristo, mas infelizmente, irmãos, eles fazem isso da boca para fora. Infelizmente, eles acham que é apenas mais uma liturgia do culto. Eles não entendem que o arrependimento, na verdade, aliás, eles acham que o arrependimento é só para assassinos, só para malfeitores, só para estupradores, só para políticos corruptos, enfim. Mas na verdade, irmãos, o arrependimento é para cada um de nós. É para reis, é para presidentes, governadores, moradores de rua, pessoas que varrem as ruas, ministros do evangelho, membros da igreja, presbíteros, diáconos, pessoas que cantam no louvor, pessoas que estão na salinha com as crianças. O arrependimento é para todos nós e tão necessário para que haja vida. E quando a gente compreende isso, irmãos, nós vamos ganhar vida. Você sabe por quê? Sabe o que é o contrário do arrependimento? O não arrependimento é arrogância, soberba, altivez de espírito. Achar que você não precisa, achar que não é necessário. Você é tão soberbo, tão achando de si, que você acha que sempre está correto, você não tem nada do que se arrepender. Eu encerro falando aquela frase que eu disse para vocês no comecinho da pregação do culto passado, quando a gente começou esse tema. Aquela frase maligna. Qual que é aquela frase maligna? Que o mundo diz lá fora que eu e você não devemos copiar. Pastor, eu não tenho nada do que me arrepender. Já viu essa frase aí, fora no mundo? Eu não tenho nada do que me arrepender, eu não me arrependo de nada. Faria tudo novamente. Ah, é? Então você não está apto a receber o Evangelho. Você não está apto a receber Cristo. Você não está apto a ser alguém no reino de Deus. Vamos orar?